Olá, tudo bem? Hoje iremos falar sobre o relé, explicar para ele suas principais características, o que é, por que utilizamos, além de explicar o modelo caseiro de como fazer o seu próprio relé. Então, vamos nessa! Antes de tudo, devemos considerar que com a criação do relé, começou o processo de automatização dentro das empresas. O relé em si nada mais é do que uma chave de contato que liga ou desliga um circuito. Mas o contrário de uma chave ou de um botão, que ele é acionado manualmente, o relé ele é acionado através de um contato eletrônico. Existem dois tipos de contato, um que é normalmente aberto e o outro que é normalmente fechado. Nos relés existe uma estrutura chamada bobina, que nada mais é que um enrolado de fios que, ao jogarmos energia, ela se torna um ímã. Utilizamos os relés para controlar um circuito utilizando um sinal de baixa potência, ou se não, para conectar vários circuitos em um só sinal. Como funciona um relé? Antes de tudo, precisamos entender que o relé ele é dividido em duas partes, a parte primária e a parte secundária. Na parte primária, onde encontramos a bobina, ela fornece um sinal de controle para operar o relé, tipicamente alimentado por uma fonte de baixa tensão. Na parte secundária, onde encontramos uma peça chamada contactor móvel, é o circuito que contém a carga que precisa ser controlada e comutada. Nos relés, temos algumas peças que são fundamentais, uma delas é a armadura. Quando a bobina ela é ativada, a armadura é atraída pelo eletroímã. Porém, quando desativarmos o eletroímã, a armadura volta para sua posição inicial. Outra peça importante é o contactor móvel. Ela é unida junto com a armadura. Quando a armadura é atraída pelo eletroímã ou pela bobina, o contactor se fecha e completa o circuito no lado secundário. Sobre o funcionamento do relé, quando a armadura não está conectada com a bobina, dizemos que é um circuito normalmente aberto. E quando a armadura se conecta à bobina, dizemos que é um circuito normalmente fechado. Agora, deixando um pouco essa parte teórica de lado, vamos mostrar como fizemos um relé totalmente caseiro. Iremos precisar de um rolo de cobre esmaltado AWG30, um suporte de bateria, um cabo com garra jacaré, 3 parafusos, sendo um deles 1 centímetro maior, e um pedaço de madeira. Primeiro, usamos 10 metros de fio de cobre esmaltado e enrolamos em um dos parafusos, e usamos os outros 2 parafusos como polos, assim criando nossa bobina. Depois, cortamos um pedaço do fundo da lata de Nescau e soldamos com um pedaço de cobre, e ficou desse jeito. Com a bobina e a armadura prontos, colamos em um pedaço de madeira. Agora, com os 2 objetos colados, prendemos com fita isolante um pedaço de cobre, próximo à nossa armadura, para conseguir abrir e fechar o sistema. Para que isso ocorra, deve haver uma pequena separação com um pedaço de metal, exatamente desse jeito. E no fim, conectamos um fio exatamente nesse pedaço de cobre que fica próximo ao final do nosso contactor. E conectamos outro fio junto com uma fonte de energia, no caso uma bateria, no início da armadura desse jeito. Além de ligarmos o cabo jacaré com o suporte de pilha para darmos energia à bobina, desse jeito. E com tudo preparado, quando energizamos a bobina, a armadura é atraída pelo eletroímã, completando o circuito. Espero que vocês tenham gostado com tudo que vocês viram sobre o relé, tanto a parte teórica quanto a experiência de um relé caseiro. Um grande abraço, fiquem bem.